aqui com vocês novamente, Antônio Neto ou Neto Silva, chamem do que quiserem, importante é vocês estarem me chamando, trazendo mais uma carta psicografada por Chico Xavier, enquanto em vida, para pessoas comuns, cartas que conotam ensinamento tanto do lado de cá como do lado de cá, de resgate, aprendizado, do que é pedido, do que é feito, de como funcionam as coisas do outro lado, de uma imensidão. E lembrando vocês novamente, por favor, nos ajudem a compartilhar essas cartas que Chico trouxe e essa geração esqueceu. Esse trabalho que Chico fez, essa geração não conhece e conota a verdadeira psicografia com a letra da pessoa em vida em si e posteriormente a sua morte. Compartilhem, nos ajude, que o Face está dificultando bastante o nosso trabalho e às vezes você está levando para dentro do seu Facebook as palavras de um filho para uma mãe desconhecidos, mas com uma história semelhante a algum amigo do teu Face, a algum amigo do teu grupo, a algum amigo que precisa dessas palavras, porque as histórias muitas vezes são semelhantes, lembrando a todos vocês que têm a memória curta. Chico Xavier, nada mais, nada menos, né? Porque ele foi, de certa forma, esquecido, ou as suas coisas foram distorcidas, né? Muito depois de seu falecimento, foi eleito o homem do século. E não, gente, não foi pela internet, não foi por revista, não foi por televisão. Foi pela população brasileira em geral, de 1900 a 2000, concorrendo com figuras ótimas como Pelé, Ayrton Senna, dentre outros, que trabalharam de certa forma a si e ao próximo. Chico Xavier foi eleito o homem brasileiro do século XXI. Lembram disso? Lembro vocês. E hoje trazendo para vocês uma história que pode conotar numa carta que sim, existe o amor aqui, o amor, a paixão, a afinidade enquanto casal, né? De certa forma, a chamada alma gêmea. Eu não concordo com esse termo, enfim, mas enfim, eu concordo em construção, né? Você constrói a afinidade da alma gêmea, onde você convive de uma certa forma aqui amorosamente carnal e do outro lado amorosamente de uma outra maneira, conotando outro sentimento a não ser o fraternal. Acho que isso ficou bem claro, né? Então, intuito de casal. E eu trarei para vocês essa carta hoje, que foi escrita por Chico, e ela chama a seguinte, quando ele psicografou. Desculpa, gente. Minha voz hoje está um bagaço, né? Andei provavelmente cantando aí, né? Vamos lá. Ela foi escrita, gente, pelo José Roberto, a sua mulher Beatriz. Basicamente eles eram casados. Eu vou contar a história do falecimento do José Roberto, né, para vocês, segundo Emmanuel. Lembrando que tudo que eu falo, eu conoto que sou eu que estou falando, e quando é a vertente que Emmanuel transcreve, eu coloco que é ele, que são as notas dele. Então vamos primeiro à história aí. A carta que veio à família do seu José Roberto, né, ela é intitulada Um Casal Unido no Mundo Maior, ou seja, eles estão unidos tanto aqui como estariam do outro lado. Então eles começam contando, o Emmanuel começa contando a história deles da seguinte maneira, que o José Roberto e a Beatriz viviam felizes, constituindo um lar de amor e paz na cidade de Martinópolis, estado de São Paulo. Manuelinha, única filha com que tinha 1 ano de idade apenas, era o encantamento e a presença de Anais, um traço de união do casal, ou seja, né, que ele está falando que a filha uniu os dois ainda mais. Porém, um acidente fatal no dia 2 de março de 1978 viria a mudar completamente o panorama familiar, com a transferência dos pais de Manuelinha para o plano espiritual, quando se dirigiam de automóvel pela rodovia Raposo Tavares com destino a Presidente Prudente para assistirem ao casamento de Eduardo, irmão de José Roberto. Então, gente, eu já vou refazer. Foram os dois pais que faleceram. Foram tanto José Roberto
como a Beatriz. Eles vieram e foram juntos. Então vamos lá. Beatriz Cândida Maria Ferrari Janine Gonçalves, que nome comprido, gente, nascida 28 de dezembro de 1955, era filha do Dr. Paulo Afonso Macuco Janine e de doutora Leda Marlene Ferrairo Janine, residente em Martinópolis. E José Roberto Gonçalves, nascida 5 de março de 1952, era filho de Dona Hermina Gonçalves, viúva do Sr. José Teixeira Gonçalves, também residente em Martinópolis. Bom, meses após o doloroso acontecimento, gente, faleceu os dois e deixou a menininha de 1 ano. A dona Armina, né, que eu dei as notas aí agora, começou a procurar as reuniões do Chico Xavier a frequentar, aproximadamente a cada 2 meses. Cultivando a fé de um dia receber notícias de seu querido, né, do filho dela, e inesquecível filho José Roberto, ela soube aguardar a oportunidade do reencontro pelo correio mediúnico, viajando nada menos de 10 vezes, percorrendo um trajeto de mais de 500 quilômetros que separam sua cidade de Uberaba. E o seu dia chegou na reunião pública da noite de 1º de fevereiro de 1980. Seu filho, empunhando um lápis do médium Xavier, escreveu-lhe uma longa carta com 36 laudas de esclarecimento e consolo e pedindo-lhe resignação. Vamos lá, gente. Eu vou ler a carta da dona Armina, do José para a mãe dele, e o Emanuel faz aqui uma ressalva também. Presença de Beatriz na carta do esposo. Ou seja, além de ter escrito para a mãe, ele vai dar a notícia da esposa também, que faleceu junto com ele. Mas ele dá uma nota interessante aqui, ó. Observando as laudas psicográficas da carta de José Roberto para Chico, não é difícil identificar no final da 32A e no início da 32A, 33A, de certo, linhas, né? No meu vai ser eu falando, o seguinte recado, de 3 linhas, com letras diferentes do restante. Com todo o amor, a nossa Manuelinha, abraçando a todos com os meus melhores sentimentos. Gente, o que o Emanuel está falando aí para vocês? Que nesta carta, não é difícil identificar que a letra mudou do José Roberto para a letra da mulher dele, Beatriz. Ou seja, os dois estavam juntos. A Beatriz apenas escreveu um trechinho para a filha dela. Na mesma carta, houve uma mudança na psicografia do Chico. Olha que incrível. Na psicografia do Chico, que foi possível identificar, e que era a letra da Beatriz que eles vieram observar depois. Tanto que ele fala que o recado foi escrito logo após a expressão os meus e os nossos pensamentos, ou seja, conotou doutora Leda, mãe da Beatriz. Gente, quem conotou, e tá aqui, eu vou colocar a carta psicografada para vocês, tá vendo aí? E analisando, quem quiser pausa o vídeo, dá uma olhadinha e percebam as nuances aí, né? Aí eu vou estar colocando aí para vocês. É interessante, gente, a gente pegar todos esses detalhes, que isso tem um aprendizado enorme. Então, quem notou essa nuance, que era a letra da esposa e essas que ela estava ali junto com o José, foi a mãe do José Roberto. Então faleceu os dois, infelizmente, né? Então vamos à leitura da carta do José. Querida mãezinha, conto, como sempre, com a sua bênção. Venho em companhia do nosso caro José Roberto, só para agradecer a sua confiança e a sua renovação ao ver minha letra na mensagem que o José Roberto transmitiu à mãezinha Arminda. Gente, isso já era uma segunda psicografia da Beatriz posteriormente. Esta carta foi recebida e lida em reunião pública e a seguir entregue pelo médium à doutora Leda, mas essa não teve oportunidade naquela noite de comentar com Chico sobre o interessante fato ocorrido na carta de José Roberto. Somente um mês após, em 14 de março, é que ela, juntamente com Dona Armínia, conversaram com o médium, mostrando o trecho em que Beatriz entrou na mensagem do marido. Foi nesse momento que, estando próximos, as conhecemos, prestando atenção naquela curiosa narrativa inédita para eles. Gente, vocês têm ideia do que aconteceu ali? O próprio espírito, nesse trecho, entrou na carta do José Roberto, né? Pelo que eu estou entendendo aqui. Mas vamos à leitura da carta direta.
Aqui, ó, já vou mostrar mais também da letra dela aí para vocês, que foi conotado, porque eu não estava mostrando, né, para vocês as cartas, mas agora eu vou começar a mostrar para vocês verem, gente, que mesmo ele com o olho fechado, mesmo ele ali resignado de qualquer coisa, é linear as cartas deles e as letras são diferentes e são basicamente periciadas. Bom, vamos lá, a carta do José Roberto. A todos os meus e nossos pensamentos de afetuosa gratidão. Assim ele começa. Querida mãezinha Arminda, peço-lhe nos recomende a Jesus em sua bênção. O tempo que parece cicatrizar qualquer ferida não curou ainda as nossas. As chagas da separação repentina com que não contávamos. Posso dizer-lhe, porém, que Beatriz e eu seguimos com mais segurança para a frente. Aquele desastre numa festa foi algo de terrível para nós. De começo, quando, mais por intuição do que através de conhecimento direto, nos vimos no processo da desencarnação. Mamãe, foi muito difícil conseguir paciência a fim de suportar a imobilidade que me entorpeceu devagar. No íntimo, tentava fazer algo que significasse socorro à companheira, mas os braços estavam parados e não encontrava em mim qualquer recurso para mobilizar-me. Por fim, aquela parada geral de tudo, as mãos inertes, a boca hirta, os ouvidos silenciosos, os olhos ensombrados e o cérebro anestesiado por estranha força. Foi assim que parti, ignorando que fosse qualquer iniciativa para arredar-me do local em que os veículos se haviam chocado. Depois de tempo grande que não medi, acordei ao lado de meu pai, que me sossegou o espírito para logo atormentado de indagações. A presença paterna não me deu ensejo a qualquer dúvida. Beatriz e eu não residíamos mais no mundo que nos fizera felizes. Chorei ao pensar em seu sofrimento de mãe e me senti ligado aos seus sentimentos. Acordar era retomar a vida e retomar a vida era repousar-me do sofrimento que nos ficara de partilha. Agora venho pedir-lhes coragem e segurança. Tanto tempo se foi e vejo-a quase todos os dias com o mesmo pranto a perguntar: por quê? Não indague mais, querida mãezinha, e aceitemos a realidade qual se nos mostra. Estou melhorando por aqui e não me esquecerei de dividir com a senhora todas as boas realizações que o senhor me permitir efetuar. As saudades são nossas, mas no fundo de todas as amarguras da separação aparente, as alegrias estão semeadas e produzirão flores e frutos de felicidade para nós todos. Beatriz e eu temos procurado aprender e progredir um tanto. Creia, porém, que o desprendimento dos laços humanos é uma lição das mais difíceis para mim, porquanto a vejo longe de nós, embora desejando que a sua querida existência seja premiada por Deus com a mais longa extensão possível. O Eduardo, a Francelina e todos os nossos precisam de sua dedicação e tudo farei para que seu querido coração se reconforte, permanecendo aí por muito e muito tempo, a fim de que os propósitos das leis de Deus sejam cumpridos. Sempre acreditei que as mães não deveriam morrer nunca, porquanto somente as nossas mães encontram em si o poder de sustentar-nos vivos na terra com esperança e harmonia de uns para com os outros. Eu estou contente com a oportunidade obtida e transmito-lhe não somente as lembranças de meu pai, mas também o carinho do meu avô Antônio e da vovó Camila. Querida mãezinha, a todos os meus e nossos pensamentos, com todo o amor à nossa Manuelinha, abraçando a todos com os meus melhores sentimentos. Gente, é o trecho que eles falaram lá na frente, de afetuosa gratidão. E ao reler ou escutar essas palavras que entrego ao papel, o seu coração me descobrirá por dentro das letras que me refletem os sentimentos de amor e reconhecimento. Deus a recompense por todos os seus sacrifícios por nós, seus filhos, aos quais a Senhora sempre se entregou para amar-nos, é sofrer por nós todos. E guarde, como sempre, com a Senhora, todo o coração reconhecido do seu filho, José Roberto Gonçalves. As notas de identificação estarão aí para vocês, basicamente, do José, no primeiro comentário. Pessoal, tem a carta da Beatriz também, a carta da Beatriz que veio logo depois. Eu publicarei amanhã para o vídeo não ficar muito longo, porque eu quero comentar sobre essa carta. Vocês têm ideia do que realmente aconteceu nessa psicografia?
do espetáculo que ela foi. Basicamente, o casal morreu em si. E deixou uma filha de 1 ano. Muitas pessoas vão se perguntar, e é um aprendizado, e isso agora é uma nota minha. Por que falam tão pouco da criança, não mandam recado para a criança, não falam, criança, eu estou vivo? É muito simples de vocês entenderem, gente. Uma criança, ela mal tem o entendimento da vida e ainda passa por uma situação traumática dessas. Como ela vai receber uma notícia, a ausência que ela sente, a falta que ela sente, e ela não entende direito o que aconteceu? Ou seja, eles foram separados bruscamente e ela já não entende isso direito. E de repente chega um recado do pai e da mãe que ela não vai ver mais. É possível, ao entendimento dessa criança, toda essa complexidade? Não, não é possível, gente. Muito pelo contrário. Seria algo que não seria benéfico à criança, que ligaria a criança ainda mais àquela tragédia. Portanto, sempre a espiritualidade trabalha protegendo as crianças em suas psicografias e produzem as psicografias àqueles que possam entender o que está acontecendo, que não é o caso da criança. Então, basicamente, sempre vem psicografia e as pessoas perguntam: meu Deus, não falou do filho, não amo o filho. Eu escutei isso muito quando o Cristiano Araújo mandou a carta dele. Gente, não tem condições dos avós, das mães, dos tios que ficam com a criança, chegar para a criança e falar assim: ô criança, seu pai e sua mãe morreu, você nunca mais vai ver eles, só quando você morrer, né? Tem o céu, você vai ver eles no céu, porque basicamente essa é a explicação que eles podem entender. Mas tem uma carta aqui deles. O que isso vai conotar para a criança, gente? Imaginem, eu falo para vocês, uma tendência às vezes até pré-suicida, posteriormente. Inábil às vezes de lidar com as situações reais e ficarem presas à tragédia em si que aconteceu enquanto elas têm que prosseguir a vida. Então, basicamente, tem que se ter muito cuidado, e a espiritualidade tem essa decência e esse cuidado de não indagar recados à criança, de não indagar predestinações, siga a sua vida, faça a sua vida, fique bem, etc. Porque a criança não vai entender, muito pelo contrário, vai levar isso para o outro lado, um lado saudoso. Uma criança custa entender a vida, como que ela vai entender a morte? Vai conotar muito mais, às vezes, uma falta de fé da criança, que vai crescer e virar um adulto, às vezes, até revoltado. A espiritualidade toma muito disso. Sem falar que vocês têm que voltarem esse vídeo, compartilharem, porque ele está conotando aqui que os dois estão juntos. A grande maioria das cartas psicografadas em que há o desenlace de casal, há uma separação de ambos dos lados. Eu ainda não vi a fulana não se recuperou. Eu ainda não vi o fulano não está totalmente recuperado, mas creio que ele vai recuperar. Então eu já trouxe 2 cartas de Chico, em que uma está resgatando, aprendendo a ser enfermeira através da pessoa que ela conviveu aqui, que houve um desenlace brutal. E trouxe a segunda agora, que o casal foi junto e continua junto do outro lado, progredindo, conotando uma construção, uma afinidade. O que vocês chamam de alma gêmea não são almas criadas de uma vez só, e sim uma construção durante o tempo, onde as afinidades e as divergências vão se conjuminando num único objetivo. Essa é a verdadeira alma gêmea, esse é o verdadeiro amor entre 2 almas, entre um casal de almas do outro lado. Aqui não, né? Aqui é bastante diferente. Então, fica o aprendizado aí para vocês. As notas do Emmanuel estão aí no primeiro comentário, mostrando para vocês todas as diretivas da carta que provam que a carta eram verídicas. Chico não tinha como fazer essas coisas, não existia rede social, não existia nada para ele fazer pesquisa, não existia muito. Aliás, gente, se vocês pegarem a linguagem dessas cartas,
você percebe termos médicos, você percebe quando são médicos, você percebe jargões de quando são engenheiras, engenheiros, enfermeiros, enfermeiras, que Chico não tinha a menor condição de saber, porque Chico era uma pessoa pouco estudada no sentido de ser humano, no sentido de estudo, que eu digo a vocês, no sentido humano, a faculdade, pós-graduação, doutorado e etc. Basicamente, Chico tem essa vertente, essas palavras, às vezes, que até eu mesmo não sei, que tem um certo grau de estudo, que vem do próprio espírito, que era estudado, que é estudado. Então vocês têm que ver a beleza disso tudo. As belezas das cartas de Chico Xavier, e nos ajudem, compartilhe. É só você apertar o botão compartilhar, vai direto para a sua linha do tempo. Porque às vezes você não precisa, mas tem o seu amigo do Facebook que precisa, e através dessas palavras ele vai conseguir entender melhor a doutrina que você segue, e por que você a segue, e por que nós temos a prova na mão hoje de que existe algo do outro lado e que é necessário que a gente viva bem para que a gente fique bem do outro lado. Um dos termos médicos usados pelo José aqui, que vocês não vão notar, é a seguinte. Ele disse o seguinte, que ele ficou inerte no carro e que alguma coisa inundou o cérebro dele de repente. Explico para vocês isso, gente. Isso é um termo médico provado depois de 2010. Essa carta foi escrita em 1980. Em 2010, descobriu-se que na hora da morte, o cérebro libera uma substância 1000 vezes mais potente do que o LSD. Para te deixar confortável, relaxadão, para você ir em paz. Isso é provado cientificamente. E numa carta de 1980 que Chico psicografou, do senhor José Roberto, ele fala isso, que a hora que aconteceu o embate entre os dois veículos, ele estava inerte no carro. Ele percebeu toda a situação por pouco tempo, mas de repente ele começou a ver que o cérebro dele estava inebriado. E ele não fala em dor, em hora nenhuma. Sabe por quê? Ele fala em paralisação do corpo. Mais uma coisa que foi provada em 2010. Num acidente, a sua pressão baixa ao extremo e é liberada uma carga de adrenalina fenomenal no teu corpo que te anestesia, te trava. É um sistema de defesa do corpo. 1980, uma carta conota isso. 2010, é provado cientificamente que essas coisas acontecem. A beleza dessa carta está em várias vertentes. Ela merece que vocês a divulguem, compartilhem e façam o que é necessário, porque eu vou trazer todo o trabalho do Chico de volta para pararem de distorcer a pessoa de Chico e as palavras de Chico. Porque essa é a verdadeira psicografia. Antônio Neto com vocês, ou Neto Silva, uma semana de luz para vocês. E amanhã eu trago a carta da Beatriz, a mulher do Roberto, que são mais coisas fenomenais que vocês vão ver. Um grande abraço para vocês. Fiquem todos com Deus.